Olá, tudo bem? É um grande prazer nos encontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Sou Renato Minotto e quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal e compartilham os vídeos em suas redes sociais. Meu muito obrigado. Iremos tratar no vídeo de hoje sobre o tema O auto-perdão é libertador. Vamos lá? Para começar a nossa exposição, trago uma questão colocada por Allan Kardec em suas obras. Falaremos sobre perdão e caridade. Para quem não conhece Allan Kardec, ele foi o codificador da doutrina dos espíritos, ele era francês e vivia em Paris em meados do século XIX. Kardec colocou em suas obras que um homem, para ser considerado caridoso, precisaria passar por 3 etapas. Ou seja, um homem precisaria ser benevolente, ser bom, ser indulgente, jamais humilhar o próximo pelos seus erros e falhas, porque todos nós temos falhas, temos as nossas chagas, os nossos erros, e deveria perdoar sempre. Ou seja, uma pessoa realmente caridosa precisaria ser mais elevada como ser humano, com certeza. E que não é fácil para ninguém. Após essa questão de Kardec, muito importante, colocada sobre o que deveria realizar uma pessoa para ser considerada caridosa. Agora falaremos sobre o perdão e a ofensa. Em que sentido? Quando nós cometemos um erro e após um tempo percebemos a nossa falha, nós devemos passar por uma sequência de 3 etapas para, digamos assim, zerar aquela falha, aquele erro cometido. Então nós devemos, primeiramente, percebermos o erro, que cometemos um erro, então vamos sentir culpa. Depois, nós vamos passar para a segunda etapa, que depois da culpa vem o remorso. E após o remorso vem o arrependimento. Então a pessoa precisa realmente passar por essas 3 etapas para zerar aquela falha, aquele erro e poder continuar a sua jornada com a sua consciência mais aliviada, mais tranquila. Veremos então agora detalhar um pouquinho mais sobre essas 3 etapas. A culpa, que é o primeiro passo, ela é o sentido de responsabilidade por ter cometido aquela falha, ter cometido aquele ato que ofendeu alguém, a si ou a outro. Então é esse senso de responsabilidade, é a culpa. O próximo passo é o remorso. O remorso é aquele sentimento de tristeza, de abatimento por ter cometido a falha, ou seja, ter ofendido alguém. Então vem o remorso. Só que essa tristeza, essa angústia, que é o remorso, ela por si só, ela não é útil, ela não resolve a situação. Então nós precisamos passar para o terceiro passo, terceiro nível, que é o arrependimento sincero. O arrependimento, ele para ser verdadeiro, para ser sincero, ele deve de brotar dos seus sentimentos mais nobres. Ou seja, é aquele compromisso que nós fazemos conosco mesmo, de não cometermos novamente aquela falha, aquele erro de forma consciente. Então o arrependimento sincero, ele é, digamos assim, o terceiro passo que, digamos, que vai selar todo aquele processo que aconteceu, que resultou no erro, na falha, não é? Então aí nós podemos nos sentir verdadeiramente mais aliviados, porque nos arrependemos. E mais ainda, acrescento aqui mais um passo, para ser mais meritório, é repararmos o erro cometido. Isso é muito importante, porque quando nós repararmos o mal feito, aí verdadeiramente estaremos quites com a situação primária de ter cometido aquela falha. Então a nossa consciência irá se alegrar, irá se elevar com certeza. Mas o que significa perdoar? Lembrei agora daquela expressão colocada por Pedro a Jesus.
Senhor, quantas vezes devo de perdoar? Devo de perdoar 7 vezes? E Jesus responde, não, Pedro, 7 vezes deve-se perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o 7 é o símbolo do infinito. Então nós devemos perdoar infinitamente, porque o perdão nos liberta. Quando nós realmente de coração perdoamos, nós cortamos as ligações mentais que, através de correntes eletromagnéticas, ligam a pessoa a quem nos ofendeu ou a pessoa que nós ofendemos. Então nós pedimos perdão, perdoamos e assim nós cortamos esses laços magnéticos densos e negativos e nos libertamos. Então o perdão verdadeiramente de coração, o perdão liberta, ele é libertador, que é o tema da apresentação, dessa exposição do dia de hoje. E também há 2 formas de perdoar, por isso eu coloquei o perdão sincero. Há 2 formas de perdoar. O perdão apenas dos lábios e o perdão do coração. E nós tratamos aqui nesta exposição sobre o perdão do coração. Porque o perdão dos lábios apenas é muito fácil. Nós falamos com uma pessoa, muito bem, eu te perdoo o teu erro, mas fica longe de mim, não se aproxima, não fala comigo. Ou seja, a pessoa, ela verdadeiramente ela não perdoa. Ela continua guardando mágoas, muitas vezes rancor e até ódio da pessoa. E apenas nos lábios pronuncia o perdão, pede perdão, perdoa, mas verdadeiramente não perdoou. Foi apenas dos lábios. Enquanto que no coração realmente ocorre essa modificação interior nas nossas emoções e sentimentos conectados na nossa consciência. E aí vamos perceber que ficamos mais leves, vamos sorrir com mais facilidade e conduzir a nossa vida de uma forma muito mais suave, de uma forma muito mais plena. Muitas vezes nós pensamos que a pessoa que perdoa, ela é uma pessoa fraca, uma pessoa realmente medrosa e até pode-se falar assim que é uma pessoa boba. Como se perdoar, o ato de perdoar, enfraquecesse a pessoa, dissesse que ela é mais frágil. E é exatamente o contrário. A pessoa que verdadeiramente perdoa de coração, ela está dando uma demonstração inequívoca da sua fortaleza e da sua retidão. Então, perdoar de coração, com certeza, é para os fortes. Então jamais deva pensar que perdoar vai lhe trazer alguma ideia de fraqueza, de menosprezar a si mesmo por perdoar. Jamais. É um ato de muita força, tenha certeza. Então, não existe, em verdade, razões plausíveis para não perdoarmos. Mas existem muitas razões para exercitarmos o perdão. Uma delas é que nós, todos nós, aqui no planeta Terra, ainda não chegamos a um estágio de perfeição. Todos nós temos erros, temos falhas. Então, se todos nós temos falhas, eu tenho falha, e aquele próximo que, por exemplo, me ofendeu, ele também tem falha, ele também tem erro. Se eu não o perdoar de coração, como poderemos nos dar ao direito de exigirmos perdão pelas nossas falhas, se todos nós temos falhas? Então vamos observar a lógica por detrás desses ensinamentos. Ou seja, se todos nós temos falhas, aquele irmão, aquela irmã, não é? Errou, falhou, mas eu também sou passível de cometer erros e falhas. Então todos nós estamos atingidos pelas questões de cometer erros, cometer falhas, ofender aos outros. E outra questão é que nós aqui na Terra não estamos no mesmo estágio de evolução rumo à nossa perfeição.
Então nós estamos em diferentes graus, em diferentes níveis, como se fosse assim uma escada. Nós estamos em degraus diferenciados. Então há pessoas já mais pacificadas, mais brandas, não é? Ou seja, que já agem mais de acordo com as suas consciências, o seu coração, sentimentos, emoções mais nobres. Mas existem também pessoas ainda muito embrutecidas, muito agressivas, numa escala de evolução ainda um pouco abaixo, que ainda não despertou a sua consciência para as verdades da bondade, da indulgência, do perdão, sendo caridosos, não é? Ou seja, ainda não chegaram nesse estágio, mas irão chegar, todos nós chegaremos. Então vamos perceber que, como nós todos não estamos no mesmo estágio, nós devemos ter esta compreensão. Então vamos exercitar sim, sempre que possível, o perdão de coração ao próximo e perdoar a si mesmo nas suas falhas, o auto-perdão. A verdade é que perdoar nunca foi fácil, não é verdade? Com certeza nunca foi fácil. Então devemos nos questionar: será que estamos aceitando as pessoas como elas são? Porque se nós não aceitarmos as pessoas do jeito que elas são, nós estaremos querendo modificar as pessoas. E ninguém consegue modificar a ninguém. A pessoa é que deve de se modificar. Ela é que deve de se reconstruir em sua jornada aqui na Terra, na vida. Nós devemos nos reconstruir de acordo com o que vamos adquirindo de informações, vamos construindo conhecimento e assim vamos nos reconstruindo como seres melhores. Assim que é o processo. Então nós jamais devemos observar as pessoas de um jeito diferente. Nós sempre devemos observar as pessoas como o seu jeito, porque cada um de nós tem o seu jeito. Então nós devemos sim aceitar as pessoas como elas são. Essa é uma grande necessidade, porque sem aceitação das pessoas como elas são, jamais haverá o verdadeiro perdão. Vamos falar agora um pouquinho sobre indulgência. O que podemos falar sobre indulgência? Quando nós julgamos os outros pelas suas falhas, por uma determinada falha, muitas vezes o que ocorre é que nós estamos enxergando aquela falha que é nossa no outro. Então, como nós não gostamos daquela falha em nós, nós criticamos e julgamos as outras pessoas que carregam a mesma falha. Então é exatamente isso que acontece. Então, por isso nós jamais devemos julgar os outros pela sua falha, tentando humilhar, tentando menosprezar a pessoa pela sua falha, porque muitas vezes a falha que aquela pessoa carrega é a nossa mesma falha que nós não gostamos, que nós não aceitamos e que nós não nos propomos a transformar essa atitude, esse sentimento, esse pensamento, que é a falha, trazendo mais liberdade, nos libertando daquela falha. Então nós preferimos julgar aos outros. Isso realmente não é uma atitude muito inteligente, inclusive, porque será que nós gostaríamos que os outros começassem a nos julgar pela nossa falha, que é a mesma que nós julgamos aos outros? Então vamos observar que todos nós estamos aqui em sociedade, nos suportando, nos ensinando e aprendendo uns aos outros, buscando o nosso crescimento individual, mas de uma forma coletiva. Então nós precisamos aceitar os outros como são, jamais cobrarmos as suas falhas, porque muitas vezes essas falhas carregamos também, não é assim? E nós estamos em diferentes níveis, diferentes estágios de evolução. Com esta compreensão, realmente seremos mais pacíficos e perdoaremos com mais facilidade. O que podemos então falar sobre o auto-perdão? Em primeiro lugar, o perdão, quem perdoa, consegue um grande alívio para o seu coração, para a sua consciência.
mas nem sempre para quem é perdoado. Porque quem é perdoado, quem ofendeu, pode ainda continuar naquele estágio de tristeza, de abatimento, a culpa e o remorso, mas pode não ter evoluído ao arrependimento sincero e a sua renovação, a reparação. Então ele ainda pode continuar preso à sua consciência, ao peso da sua consciência. Mas quem perdoa de coração realmente consegue se libertar dessas amarras, ou seja, leva uma vida mais leve, mais tranquila. Quando a pessoa se auto-perdoa, ela passou por um processo de reflexão, de autoconhecimento e começa a reconhecer os erros em si mesmo, ou seja, que a pessoa tem falhas e todos nós temos falhas. Como eu falei anteriormente, não há ninguém no planeta Terra perfeito, todos nós temos falhas. Então, quando reconhecemos que erramos, isso facilita o processo dessa reflexão, dessa reconstrução e vamos realmente nos perdoando, mas jamais sendo coniventes com os erros, claro, ou seja, deve de propiciar, isto sim, a mudança de atitude, a renovação. Por isso o auto-perdão traz um amadurecimento moral, pois nos sentimos responsáveis pela condução de tudo aquilo que fazemos, sentimos, não é? Emoções e sentimentos, do que falamos, do que agimos, somos responsáveis pelas consequências que virão com esses atos, com esses pensamentos, a fala, não é? As palavras. Então somos responsáveis e isso vamos refletindo e vamos tendo mais responsabilidade, ajustando a rota de nossas condutas aqui na nossa jornada terrestre. Então, verdadeiramente, quem se perdoa se sente com maior facilidade de perdoar, porque se perdoa o auto-perdão porque reconhece falhas em si. E é muito mais fácil de reconhecer falhas no próximo se a pessoa reconhecer falhas em si. Então fica muito mais fácil de perdoar quando a pessoa se auto-perdoa, ou seja, exercita o ato auto-perdão verdadeiramente. Fica muito mais fácil de cortar esses laços perdoando a todos. Ou seja, chegarmos num estágio em que não mais nos ofenderemos, pois já estaremos num estágio de reconhecimento que todos nós somos falhos, todos nós estamos nessa jornada evolutiva, cometemos erros e falhas, mas o importante é se levantar, se corrigir e continuar de uma forma pacífica, de uma forma caridosa, como eu coloquei lá no início desta exposição. Muito bem, para encerrar essa apresentação, essa exposição, gostaria de fazer aqui um breve resumo. Lembrando que a forma mais eficiente de perdoar é percebermos que todos nós somos responsáveis pelo nosso destino, ou seja, pelas nossas construções. Todos nós somos responsáveis. Jamais devemos nos deixar acreditar como vítimas de forças externas. As forças externas agem sobre todos nós aqui na Terra, mas nós é que somos responsáveis pelas nossas construções, pelo nosso destino. Então, por isso que é muito importante essas questões de refletir, de meditar, de reconhecer em nós as falhas, visualizar as falhas nos outros como sendo processos que os outros estão passando na sua escalada evolutiva, assim como nós. Então, quando reconhecemos que todos nós temos erros, fica muito mais fácil de perdoar e de nos perdoar, o auto-perdão. E assim vamos nos reconstruindo como seres humanos melhores a cada dia, como eu coloquei lá atrás. Então, lembrando que perdoar o perdão sempre é para quem perdoa. Então vamos observar que quando perdoamos, na verdade, estamos nos perdoando. Olha aqui, que coisa fantástica e lógica, não é verdade? Muito bem, então vamos encerrar. Quero agradecer a todos aqueles que assistiram a este vídeo,
agradecendo a todos aqueles que se inscreveram no canal. Quem não se inscreveu ainda, por favor, peço que se inscreva, compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Meu muito obrigado e até a próxima.